Dúvidas sobre a condição financeira do Botafogo e da Eagle, né? Foram uma das razões para o Dinamo Moscou não negociar Bitelo com o Botafogo de site russo. Rizek fala ao vivo que Tairo Arruda foi sondado para ser CEO da CBF. Tairo Arruda entra em contato ao vivo e nega. Botafogo entra na briga com o São Paulo pela contratação de Carlos Vinícius do Fulham da Inglaterra. Mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho, tá? Vamos pro vídeo e depois a gente conversa. Fala-se do Tairo Arruda, que hoje é CEO do Botafogo, nos bastidores, que ele poderia ser o CEO administrativo da CBF. Tudo isso carece de confirmação e a gente vai ter essas confirmações a partir de domingo. O Mansur me manda uma mensagem, obrigado Mansur, está sempre ligado no Seleção, que a origem da disputa judicial, agora, era uma Assembleia de 2022 que alterou regras eleitorais. A decisão da Justiça, que anulou o acordo que mantinha Adinaldo no poder, causou um efeito cascata, tornando nulos os efeitos da Assembleia de 22, e assim a gente volta às regras de 2017. O Reinaldo Carneiro Bastos, por exemplo, podia tentar judicializar a questão. Falou, não, eu quero a regra de 22, mas optou-se por não fazer. E aí seguiram o Estatuto de 2017, segundo o qual ele não tem chance de lançar candidatura, e domingo teremos candidato único. Mas mesmo se tivesse, insisto, o Samir Chald seria eleito, porque o apoio das federações é mais do que mais os 10 clubes, é mais do que suficiente para ele ser eleito. Correndo o risco de exceder aqui no meu comentário, tudo é política, tudo é um jogo de interesses. Claro, Infelizmente, óbvio. O que norteia as decisões dentro da CBF são jogos de interesses avalizados em questões políticas. A gente precisa ter pessoas preparadas e profissionais para que o Brasil recupere a credibilidade, como o Felipe falou, que perdeu ao longo dos últimos anos. Um grande acordo que levou o nome do Samir Chald, que, insisto, não tem experiência administrativa no futebol, nunca esteve à frente de uma federação, seria o futuro presidente da Federação de Roraima, que foi comandada pelo pai dele por 40 anos. E aí esse grande acordo com vários agentes do futebol e da política brasileira, de várias instituições, chegaram ao nome do Samir Chald. Ele é o rosto, ele é o nome que representa um grande acordo na eleição do próximo domingo. Voltando ao campo, se é que vocês querem falar mais algo sobre o tema? Assim, não sabemos. Porque lá de Roraima são 10 clubes filiados à nossa, né? Então, assim, é bem complicado você colocar como presidente da CBF alguém que não tem experiência. É uma decisão política. Ele não está lá pelas credenciais dele, mas pelo fato dele ser não tem as dúvidas. O rosto à frente de um grande decisão política. O que realmente reforça a palavra absurdo. Agora, que ele pode fazer um bom trabalho? Assim nós esperamos. E torcemos. Tomara, a gente esperamos e torcemos que ele entre e faça um bom trabalho e fale todo mundo, poxa, realmente, legal. Mas o que nós vimos nas gerações anteriores e que nós estamos vendo agora é que, de fato, é o que o Ronaldo falou, eu faço das palavras do Ronaldo a minha, farinha do mesmo saco. E não foi bobo o Ancelotti ao exigir em contrato que, assim, o Ancelotti não quer saber, essa que é a verdade, se o presidente é o Edinaldo, é o Samir ou é o Lédio. Ele quer autonomia para fazer o trabalho dele, não quer interferência. E ele colocou isso em contrato. O que, aliás, eu louvo, né? Que nenhum desses caras se meta no trabalho de quem realmente conhece da matéria, que é o Carlo Ancelotti. Então, se a gente conseguir fazer uma bolha na seleção, a bolha Carlo Ancelotti, isolada dos problemas administrativos que a entidade carrega até então, tomara que a gente consiga ter uma boa seleção. Recebo uma mensagem aqui. O próprio Tairo Arruda está dizendo que não procede a informação de que ele seria CEO da CBF. Estou dizendo que eu tenho ouvido isso no bastidor. Pelo menos que ele poderia ser convidado. Ele manda uma mensagem aqui. Obrigado, Tairo. É uma informação que eu tenho ouvido nos bastidores, que ele poderia ser convidado para ser CEO da CBF, Tairo. Agradeço pela mensagem que você manda aqui durante o programa. Insisto, nada disso eu consegui confirmar. Eu estou apenas trazendo informações do que eu tenho ouvido de pessoas que podem ser convidadas a trabalhar na CBF ou até anunciadas na segunda-feira. O Tairo já diz aqui que ele não foi convidado até o momento para ser CEO da CBF. Eu espero de fato que seja o Leonardo. Eu conheço o Leonardo, já tive a oportunidade de jogar junto com o Leonardo no meu início E diz que não tem chance. No Flamengo. O Leonardo, assim, conhece muito. É tudo aquilo que o Caio falou agora, né? Nós precisamos de uma pessoa assim que seja íntegra. Tudo isso que o Caio falou, eu vejo no Leonardo. Agora, só para frisar, né? A única bola dentro, digamos assim, né, do ex-presidente da CBF, que de fato foi trazer quem entende de futebol
né, para ser treinador, que é o Ancelotti, né? O Cara, eu Yuri, tô ao vivo aqui, cara. Desculpa, é que é legal. Eu não trazia telefone pro programa. A primeira vez que eu trouxe, no meio do programa, eu recebi um zap. Venderam o Botafogo. Eu quase matei o botafoguense de susto. Venderam o Botafogo. Confiava muito na fonte. E tô recebendo diferentes informações agora. Soltei a bomba aqui, tem muita gente me escrevendo. O que é ótimo, né? Ótimo. Então, assim, ó. Disse há pouco que o Tário me escreveu, disse que ele não vai, chance zero. Mas vou assegurar a vocês de que houve uma sondagem, houve um convite, um desejo de que ele assumisse o cargo de CEO. Se o Tário vai ou não vai, ele está dizendo que chance zero dele deixar o Botafogo para ir, temos aqui uma informação de que a CBF está sondando profissionais da área para serem CEOs. Né? Então, assim, confirmo aqui que o Tário foi sondado, né, que há um desejo, houve uma procura. Ele me escreveu, não é ele que confirmou que foi sondado, ele me escreveu chance zero de eu ir, chance zero de eu ir. Mas gente que eu confio muito está dizendo, não, ele foi sondado. Então, assim, ele está dizendo que não vai. Então, temos pelo menos a confirmação de que estão procurando um CEO para a CBF. A CBF vai ter um CEO administrativo. Louvo a iniciativa. Tá? Desculpa, é que eu acabei de receber. Não. Só para não ficar distante do... Vamos lá, o Fogão encara o Capital hoje com muitas modificações. A oração é sempre importante na nossa vida. 4-0, Fê, mas é importante você ter fé, você não pensar que qualquer coisa de ruim, Alex, possa acontecer, tá bom? Muitas modificações aconteceram no time e ele foi, obviamente, recebido com festa em Brasília. Rodolfo. O Botafogo foi recebido com festa em Brasília para a partida contra o Capital às 9h30 da noite no Mané Garrincha. Os jogadores pararam para falar com torcedores que estavam na porta do hotel e mostraram que o alvinegro deve, mais uma vez, ter o apoio de sua torcida no Distrito Federal. O alvinegro tem larga vantagem para se classificar às oitavas da Copa do Brasil, após golear por 4-0 na ida. E o técnico Renato Paiva terá muitas mudanças no grupo com 7 desfalques, entre jogadores lesionados e poupados pela maratona de jogos. Léo Link deve ser o titular no gol. Já no ataque, Santi Rodrigues e Natan Fernandes podem ganhar oportunidade. Mesmo com ampla vantagem e um time alternativo, uma coisa é certa: o 12º jogador estará presente no Mané Garrincha. Um beijo pro pessoal de Brasília. Em Brasília tem uma torcida do Rio muito forte, né? Os 4 do Rio são muito fortes por lá. E o meu fogão também. Tem muito botafoguense em Brasília. Sempre que joga no Mané Garrincha é uma recepção calorosa. Vene Casagrande, a gente já vai bater esse papo aí sobre esse jogo, que eu tô bem ansiosa. Mas o assunto de ontem, e a gente comentou isso bem brevemente aqui, foi o Wendel, né? O Botafogo emitiu uma nota, nós já falamos por aqui, que o Wendel não vem mais para o Botafogo. Foi uma questão geopolítica, explicamos toda essa situação. Ou seja, não foi uma escolha do Zenit, uma escolha do Botafogo. Foi uma questão geopolítica, uma sanção que acontece ali, internacional. O John Textor é americano e dono do Botafogo. O Zenit fica na Rússia. E o dono do Zenit está na lista lá das sanções internacionais entre Estados Unidos e Rússia. Então é uma coisa além do futebol. E aí, o que a gente percebeu é que o jogador foi pego de surpresa, né? Ele ontem até falou, me corrija aí, por favor, eu acho que foi pro Globoesporte.com, pros colegas. Foi uma nota oficial. Foi uma nota oficial. Então foi uma nota pro GE ou foi primeiro pro GE, depois ele... É porque eu também recebi essa nota oficial do jogador. Então, o que acontece, Vene? Ele falou que ele foi surpreendido, né? Você acha que nessa situação toda o jogador pode, sei lá, processar o Botafogo? O que você sabe dessa história pelo olhar do Wendel? Pelo olhar do Wendel. Eu nem lembro se eu comentei isso aqui ontem, mas inclusive ele está no Rio de Janeiro. Porque ele está lesionado, ele veio para o Rio de Janeiro já para adiantar toda a situação dele, questão de logística, mudança. Ele estava muito animado com a possibilidade de jogar com a camisa do Botafogo. A gente também, Wendel, a gente também estava animado. No Rio de Janeiro, ele estava muito animado, ele ficou muito frustrado. Isso vai fazer com que o jogador tome alguma decisão jurídica. Por exemplo, eu estou vendo muita gente noticiar dizendo que o Wendel vai à FIFA para entrar no processo contra o Botafogo por conta dessa situação. Não, o Wendel não vai fazer nada disso. Ele deixa muito claro na nota oficial que ele ficou frustrado, surpreso, não esperava, estava contente com a possibilidade de vestir a camisa do Botafogo, mas ele não vai tomar nenhuma ação jurídica. Ele entende que isso aí é um assunto entre os dois clubes.
E o Zenit vai fazer alguma coisa contra o Botafogo? Isso eu não posso garantir. Isso aí é com o clube russo. Agora, em relação ao jogador, não, ele não vai fazer nada. O que ele vai fazer é se reapresentar novamente ao Zenit, continuar o tratamento da lesão que ele teve e assim a vida dele vai seguir. Ô, Pedrosa, será que o jogador não vai tentar buscar, então, um outro clube brasileiro? Porque quando a gente trabalha com expectativa, e a gente fala de expectativa familiar também, né? Sim. Se ele tinha uma intenção, uma vontade de se debruçar no Projeto Botafogo, ele pensou em morar no Rio de Janeiro, em trazer a família dele pra cá, enfim, tudo isso, né? Será que ele pode buscar um caminho aí de sair realmente do Zenit e chegar pro Brasil? Eu acho que Que é um problema do Botafogo, porque o John é americano, como teve no ano passado com o Vasco Sim. pela 777. Mas os outros clubes brasileiros não têm esse compromisso, essa restrição. né? Não, cara, eu acho que o Wendel deve ter tido uma quebra de expectativa justamente porque ele já está há um tempo na Rússia, se eu não me engano, há 4 anos praticamente na Rússia que ele está. E, obviamente, o clima é diferente, os amigos estão aqui, ele é daqui do Rio de Janeiro, ele é um jogador que foi criado lá no Fluminense, então ele sabe como é que as coisas funcionam aqui. Ele está vivendo um grande momento da carreira dele, iria disputar um super mundial com o Botafogo. Obviamente, também viria para uma equipe que vai disputar títulos importantes com o projeto que o Botafogo tem desde 2022 aí dessa nova SAF. Então, assim, é uma frustração muito grande em todos os âmbitos. Âmbito familiar, âmbito de ciclo de amizade, temperatura, que as pessoas acham que é brincadeira, mas o cara quando sai daqui vai viver o frio lá... Cara, é completamente diferente. Isso também é diferente pro cara. Então, assim, sem dúvida alguma, deve ter sido uma frustração enorme pro Wendel, mas o Botafogo não tem culpa. E o dinheiro do Luiz Henrique, que é o mesmo time, né? Que é o Zenit, o Vene, porque o Luiz Henrique foi vendido para esse time que é o Wendel, né? Então, essa negociação já aconteceu. Antes de acontecer a sanção ao dono lá do Zenit, a negociação já tinha feito. E o dinheiro da venda do Luiz Henrique vai para o caixa da Eagle, que é a empresa do John Textor. E não necessariamente vai para o caixa do Botafogo. Então, assim, isso aí já aconteceu. Como já havia acontecido, não tem como você voltar atrás no negócio. Por exemplo, o Arthur, ele não vai ser devolvido ao Zenit. O Luiz Henrique não vai ser devolvido ao Botafogo. O dinheiro dessas negociações foram para o caixa da Eagle. O que o John Textor vai fazer com esse dinheiro, eu não sei. Se ele vai investir no Lyon, se ele vai investir no Botafogo, mas essas negociações já foram feitas. Então, em relação ao Wendel, obviamente não aconteceu, porque ainda ia acontecer, ele ainda ia se apresentar ao Botafogo. Então, é basicamente isso. Vamos lá, e pro jogo de hoje, Lucas Pedrosa? Barbosa fora, Bastos fora, David Ricardo fora, Mastriani fora, Arthur fora, Savarino fora, Matheus Martins fora. Meu Deus. Ufa! E Time aí, reserva. time reserva, né? A gente viu no VT Dallas que provavelmente o Léo Link no gol. Então, Sim. se a gente tá falando que é um goleiro reserva, quando vem o goleiro reserva, aí vem o Pônei Alvinegro, que é a cavalaria. Pô, mas o seu pônei é bom, o Link é bom, cara. Eu gosto. Tô falando do time todo, vai ser um time... E o time todo que vai ser que é o time alternativo é bom. Léo Link, Mateu, Ponte, aí é o Danilo na zaga, que é um monstro. O Santi tinha que receber minutagem. O Santos provavelmente vai receber minutagem, aí o Jair deve participar, tem ali na esquerda, tem o Alex Telles, tem o Cuiabano, tem o Marçal, Vale aí a tem o pena Alan. colocar o Jair nesse jogo? Por mim, Fernanda, ó, eu vou Mas ser honesto então, com você. Mas tem um O que ponto, acontece? Pedrosa. Aí sabe o que você vai ter que fazer? Porque Botar não tem Marçal jogo e no Danilo, final de são semana. 2 improvisados. Sabe, aí o que acontece? Entra naquele caso que eu mencionei do Arrascaeta. Você deixar muito tempo o jogador sem jogar. Isso também Não, tem que ser claro, avaliado. mas assim, cara, com um calendário tão cheio do jeito que tá, vale a pena você arriscar, colocar o seu jogador que hoje o Jair é titular absoluto. Vale a pena colocar o Jair num jogo em que tem 4-0 no placar, que o Botafogo só vai lá pra realmente Não cumprir vale. os 90 O Jair minutos. não. Não vale. Meu amorzinho, não tem outro zagueiro. Exatamente. Bota a base, ué. Bota a base. Bota a base. Improvisa, mas arriscar o seu jogador titular, Eu concordo. correndo o risco de ter uma lesão que pode ser grave pro ano inteiro, por conta de um jogo em que tá morto, o jogo tá morto. Inclusive, gente. a resposta é justamente essa. Não tem outro zagueiro. Aí você vai botar o seu único zagueiro nesse jogo? Não, eu acho que todo mundo que é considerado titular da equipe do Botafogo não tem que jogar o jogo de hoje. Tinha tempo que ela não aparecia por aqui, né? Tinha Deu uma tempo. abandonada na gente. É verdade. Gabi Marino, direto da sede do Botafogo, com as informações do fogão. Caramba, Gabi, passou um foguete atrás de você. Ela tá na lagoa, agora O cara de motoca aí, bike elétrica, rapaz. Ó a velocidade, rapaz, que coisa é essa? Tem que tomar cuidado. Boa tarde, Gabi. Cuidado aí, que tem uns caras malucos aí de bike elétrica.
Jamais abandonaria vocês, viu, GV? Boa tarde para você, para o Flávio Fernandão. Pois é, a gente está aqui na Lagoa, bem pertinho da ciclovia, mas claro, se protegendo, porque tem muita gente passando aqui de bicicleta e também correndo. Mas vamos falar de Botafogo, porque o Glorioso entra em campo hoje contra o Capital lá no Mané Garrincha, 9h30 da noite em Brasília, pelo segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Nessa altura da temporada, tem muitos jogadores desgastados por conta da sequência intensa de jogos. Então, o técnico Renato Paiva deve mandar a campo uma equipe mista, poupar alguns jogadores que têm mais minutos, como Gregory, Marlon Freitas e até mesmo o goleiro John deve ser poupado. Então, além desses poupados, o técnico Renato Paiva também não deve contar com aqueles que estão sentindo dores, como é o caso do David Ricardo e do Arthur, e também alguns atletas lesionados, como Bastos, Barbosa, Savarino, Matheus Martins e também Mastriani. Então, alguns jogadores do elenco sub-20 do Botafogo devem ser relacionados para essa partida de logo mais contra o Capital. Lembrando, o Glorioso venceu o primeiro duelo por 4-0 aqui no Newton Santos, um placar bem elástico, então pode perder por até 3 gols de diferença hoje lá em Brasília, que mesmo assim se classifica para as oitavas de final da Copa do Brasil. E só uma informação rápida, ontem a gente trouxe aqui que o Botafogo desistiu da contratação do volante Wendel, do Zenit da Rússia. O Glorioso alegou aí questões geopolíticas para desistir dessa contratação. O jogador se pronunciou, viu? Publicou uma nota, disse que está surpreendido com essa atitude do Botafogo e que já estava se estruturando aqui no Rio de Janeiro. A gente, claro, segue aí acompanhando as cenas dos próximos capítulos envolvendo o Botafogo e também o Wendel. GV, é com você. Muito obrigado, Gabi Marino. Que bom que você está com a gente. Não nos abandone. Um beijo para você. Obrigado, Fernandão e Flávio Amêndola. Temos campinho na tela do Fogão que entra em campo. Vai entrar meio misturado. Misturado não, né? Hoje é time reserva, né? É difícil porque já tá cheio de desfalques, né, cara? Léo Link, Matheus Ponte, Danilo Barbosa e Jair. Na esquerda, ou Marçal ou Teles. Aí teremos o Patrick de Paula ou Newton. E do lado dele? Alan. É o Alan mesmo que vai? Alan. Acho que sim. Tu acha que é o Alan mesmo? Ah, ele precisa, tá bem na temporada. Tá Mas não bem. é melhor poupar, não? Não. Até porque ele não é a primeira opção, né, cara? E talvez pro final de semana possa voltar a tropa. Será? Então tá. Natan Fernandes, Santiago Rodrigues, Jefinho na frente. Elias Manuel, nome de ator de novela mexicana. Ator não, personagem. O Juan Cruz que vai fazer gol e vai cravar a super-herói pra deixar todo mundo feliz. Eu gosto do time, eu acho que é importante aquilo que a gente vem dizendo durante essa semana. Os times de maior investimento têm que usar isso aí, esses jogos, para dar minutagem para quem não vem atuando, ou então para você tentar fazer com que quem já esteja bem fique ainda melhor, ou então continue pelo menos no mesmo nível. Eu acho que, coitado, vai sobrar pro Jair na zaga, vai ter que fazer mais um jogo, mas é jovem também, a garota tem 20 anos. Acho que dá para jogar, né, Nandão? Acho que tá na conta ainda. E eu quero muito ver, porque eu ainda não consegui, acho que nem ele conseguiu demonstrar aquilo que a gente está esperando do Santiago Rodrigues, que é um cara que veio por um preço bem elevado no futebol dos Estados Unidos, tinha lá no time dele dos Estados Unidos, era o principal nome do time, veio com essa de vai ser o substituto do Almada e, por enquanto, a gente ainda não conseguiu ver muito do Santiago, que também teve uma lesão e está retornando aos poucos, né? Então, acho que hoje, para ele, também é muito importante esse jogo. Tomara que ele consiga desabrochar para, quem sabe, dar alegria ao torcedor. Então me dá um placar, Flávio Amêndola. E você vai dividir, quero placar, filho. 3-0 Botafogo, sem susto e com a obrigação de vencer. 2-1 Botafogo. 2-1. Você é pessimista. 3-0 Fogão com um gol de Juan Cruz, mas a minha aposta é só o Juan Cruz. Pessimista, 2-1 vai ganhar fora de casa. Tá jogando contra o Real Madrid, a gente não sabe. Fora de casa, você prefere ganhar de 2-1 ou ganhar de 4? 2-1. Vamos falar de quem? Do Botafogo. Hoje tem Capital e Botafogo, 9h30 da noite, narração do Vitor Costa, comentários do Gabriel Farias, reportagens do Rodrigo Brandão, do Machado, na verdade. Hoje é o Machado, eles trocaram. Hoje é o Machado com as informações do Botafogo no jogo, mas agora é com o Rodrigo Brandão. Fala, Brandola! E hoje é a vez do Fogão, né, Brenoca? Sim. Depois de Vasco e da dupla Fla-Flu garantirem classificação para as oitavas de final, hoje é o Fogão que entra em campo, 9h30 da noite, para encarar
o capital. Dos 4 do Rio, é a tarefa mais tranquila, né? O Botafogo venceu por 4-0 o jogo de ida aqui no Rio de Janeiro e pode perder por até 3 gols de diferença, que ainda assim se garante na próxima fase da Copa do Brasil e garante também 3.600.000 reais, pouco mais do que isso, nos cofres do clube. A delegação já está em Brasília desde ontem à noite, quando chegaram, foram recepcionados por torcedores bem animados na entrada do hotel que está servindo de concentração. A galera tá super feliz e confiante com esse Botafogo, que já tem 4 jogos de invencibilidade, né, Breno? São 3 vitórias e 1 empate. É disparada a melhor sequência do técnico Renato Paiva no comando do time. Falando nisso, o técnico português deve mandar a campo hoje uma equipe totalmente de reservas. É necessário poupar, já que terça-feira tem o jogo mais importante do ano até então, a partida pela Libertadores contra a Universidade de Chile, e como a situação está praticamente garantida na Copa do Brasil, muitos jogadores da equipe titular sequer viajaram. Foram substituídos por jogadores do time sub-20, como o Yarlen, o Huguinho e o Cauã Branco. Os 11 iniciais devem ser o Léo Link para o gol, Matheus Ponte na direita, dupla de zaga formada por Serafim e Danilo Barbosa jogando improvisado mais uma vez, e o Marçal na esquerda. O meio-campo deve ter o Alan, Patrick de Paula jogando na sua posição de origem como segundo volante, Santi Rodrigues, Natan Fernandes, Jefinho e Juan Cruz. Claro que um ou outro titular pode ser escalado, mas a tendência é que o time titular seja este apenas com reservas. Lembrando que depois desse jogo, o próximo vai ser a partida contra a Laú. O Botafogo não joga no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, já que a partida contra o Ceará foi adiada para o dia 4 de junho. Ou seja, o Botafogo tem mais tempo para descansar e treinar visando esse confronto pela Libertadores. E depois da Laú, serão mais 5 dias até o jogo seguinte, que vai ser contra o Santos. Aí sim, pelo Campeonato Brasileiro, dia 1º de junho, lá na Vila Belmiro. Ou seja, o espaçamento entre os jogos será maior, é uma situação rara e positiva. Jogadores podem descansar um pouco mais, se recuperar dos jogos com mais tranquilidade, e também é mais tempo para que os jogadores que estão lesionados ou com problemas físicos se recuperem e ajudem o Botafogo nessa reta final antes da viagem para os Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Valeu, Brenoca. Valeu, meu parceiro Rodrigo Brandão. Logo mais, então, Capital e Botafogo. Lembrando que no fim de semana o Botafogo não joga, né? O jogo contra o Ceará foi lá pro dia 4, já pra data FIFA, por conta do Ceará disputando a Copa do Nordeste, né? Então o Botafogo ganhou uma folguinha, mas os titulares também, como falou o Brandão, não foram alguns nem foram pra viagem, né? Então teremos um time hoje misto e reserva para poder enfrentar o Capital, com o Botafogo uma larga vantagem. Convenhamos, né, Gabriel Faria? Tá tranquilo hoje, né? Pro Botafogo é só entrar em campo para cumprir o protocolo, dar ritmo, né? Alguns jogadores, eu tenho salientado principalmente o Santi Rodrigues, está recuperado, mas o Botafogo pegou uma sequência de jogos meio pesados, né? Contra Estudiantes, contra Flamengo, contra Inter, e aí o Santi praticamente não foi utilizado. Ele entrou agora no finalzinho do jogo contra o Flamengo no Maracanã. 45 não dá nem pra dizer que o cara recuperar parte do ritmo de jogo, coitado. É um jogador que pode ser importante pra sequência da temporada, a garotada, outros mais jovens. O Alan, por exemplo, que tem aparecido bem na equipe titular em alguns momentos, hoje começa jogando. É isso, cara, bater a meta, bater o protocolo, dar um presente pro torcedor que vai ao estádio hoje, né? O torcedor de Brasília, a gente sabe que tem uma torcida legal no Botafogo lá em Brasília. De alguma forma, você deixar o seu torcedor feliz com uma classificação que já está definida. É isso aí, logo mais, tá 9h30, também no Papo 2 mais tarde, todo o pré-jogo, todo o esquenta pra esse Capital e Botafogo aqui na Transamérica, tá? Dúvidas sobre condição financeira do Botafogo foram uma das razões para o Dinamo Moscou não negociar Bitelo, diz site russo. Além de não topar o parcelamento proposto pelo Botafogo, o Dinamo Moscou não quis vender Bitelo no início de 25 por ter dúvidas sobre condições financeiras do alvinegro. Publicou nesta quarta-feira o site russo Sport Express, que é o mesmo que deu a notícia ontem sobre a questão do Wendel não vir mais. O clube russo havia aceitado a proposta de 18 milhões de euros, 107 milhões de reais, depois de uma longa negociação, mas a preocupação com a situação financeira da Eagle Holding de John Textor foi um dos motivos para o Dinamo não seguir adiante com tratativas. O Dinamo considerou um sinal perigoso o fato do Lyon estar experimentando sérias dificuldades financeiras desde 24, diz reportagem. Nesta quarta-feira, a imprensa russa foi a primeira a noticiar o cancelamento da transferência do volante Wendel do Zenit para o Glorioso. Sites locais seguem sustentando que o motivo
foi a parte financeira, enquanto o Botafogo falou que foram questões geopolíticas, como sanções impostas à Rússia devido à guerra da Ucrânia. Cara, é o que eu falo, tá muito mal explicada essa questão aí da não vinda do Wendel. E cada notícia que sai fica mais confuso e mais estranho. É o que eu falei ontem. Quanto mais cava, mais cheiro de merda sobe. Tá estranho. A gente não pode fechar os olhos para as notícias. Não podemos achar que notícias ruins que vêm na mídia são todas mentirosas. Temos que estar com os olhos bem abertos. Centroavante na área, Botafogo entrou na briga contra o São Paulo para conseguir aí essa queda de braço pelo atacante Carlos Vinícius, brasileiro que joga no Fulham da Inglaterra. O Botafogo entrou na briga com o São Paulo pela contratação do centroavante Carlos Vinícius do Fulham. A informação foi publicada nesta quinta-feira no site Avante Meu Tricolor, que cobre o clube paulista. De acordo com a reportagem, Carlos Vinícius já foi avisado que não terá seu contrato renovado na Inglaterra, ficando assim livre no mercado a partir de 30 de junho, ou seja, seria algo pós-mundial, né? O São Paulo tem interesse em Carlos Vinícius desde 24, mas viu o Botafogo entrar no circuito. Segundo o site, a diretoria alvinegra sondou a situação do jogador e prometeu formalizar uma proposta nos próximos dias, já que já para o Mundial de Clube, ou seja, para acelerar um pouquinho essa questão e chegar no Mundial já. Lembrando que o Jesus pode sair do fogão pós-mundial, porque está muito forte no mercado europeu. Ainda de acordo com o portal, Carlos Vinícius quer jogar no São Paulo devido à amizade com Lucas Moura. No entanto, o tricolor sabe que não tem bala na agulha para concorrer com o Botafogo. Entre luvas e salário, Carlos Vinícius pede algo em torno de 1 milhão, o que já afastou outros interessados como Grêmio, Vitória e Fortaleza. O valor é bem abaixo dos quase 3 milhões mensais que ele ganha atualmente no Fulham na Inglaterra. O centroavante fez apenas 4 jogos pelo Fulham na temporada e não balançou as redes. Carlos Vinícius atua na Europa desde 2017, bastante tempo, e tem passagens por clubes como Mônaco, Benfica, Tottenham, PSV e Galatasaray. Eu, por exemplo, conheço ele do PSV quando eu jogava muito aqueles times alternativos, né, mais fora do hype. Eu queria pegar um time mais ou menos mediano da Master League do FIFA e ganhar a Champions League com ele. E eu peguei o PSV uma vez, ele tava lá, junto com o Zahavi, né? Cara, pra nível brasileiro é um centroavante interessante. Ah, não meteu gol na temporada. Porra, o cara joga na Premier League, né, cara? Num time pequeno. A chance de fazer um gol lá, fazer gols lá é muito difícil. Acho que pro Brasil ele cabe e temos que pensar nisso, porque nós temos Juan Cruz e Elir Manuel e Mastriani na reserva do Igor Jesus. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, né? Aqui embaixo temos o nosso Instagram, segue lá. Nosso canal Reserva, se inscreve lá. E nosso canal de React Torcedores, se inscreve lá. Essas são as formas grátis de você ajudar o canal. Quer ajudar? Todas as formas que eu falei aqui, todas as formas que eu falei são grátis. Aqui em cima, aí tem as formas pagas, né? Aqui em cima tem o Live Pix. Você pode fazer um Live Pix pra gente. Você manda uma mensagem, manda um valor pra gente. Ainda manda mensagem de texto ou de áudio pra gente botar aqui nas lives. 4 planos de membros, você pode escolher para ser membro do canal. Tem de 3, de 5, valores simbólicos, baratinho, se ajuda o canal. Ali em cima, o nosso Pix, rafaguense10@gmail.com. Também o nosso e-mail para contato. Quiser mandar proposta de parceria, de merchan, de jabá, convidar a gente para um evento ou para uma live com collab com vocês, manda aí mensagem que a gente troca uma ideia no e-mail lá, tá? Tamo junto, pessoal. Um abraço a todos. Eu fui. Até o próximo vídeo. Valeu!